Queria saber de onde é que saiu essa ideia de se fantasiar de mendigo, cara. Ah, eu posso dar a resposta que eu dei no Pânico? Dá a resposta que deu no pânico, fala aí. Porque aí eu já gasto as pregações de Jesus aqui no começo. Tá. Cara, eu sou pastor, né? Como você falou, eu sou pastor pra caramba. Né? Não falei assim. É o jeito que eu falo. Eu sou pastor e é o que eu sei fazer, é o que eu faço on a daily basis, assim, o que eu faço todo dia é pastorear a gente. Ó, também fala inglês, ó. Eu. Tá, vai. É tão legal falar isso, on a daily basis, é tão legal, divertido. é legal. Não, é que o Monark ele vira poliglota em determinadas situações. Eu Ah, também é? falo Excelente. inglês, eu tenho dessas também. É pra comunicar com o público jovem, né? Eu já sou um pastor, já é esquisito. Sim. Tem que... Mas é um pastor jovem que fala inglês, né? Chofem, isso. Entendi. É. O inglês bem fuleiragem, Que assim. tá sempre no Twitter, né, cara? Mais ou menos, tô menos. Tem estado menos, de Tô verdade. estado menos. Eu tô de saco cheio do Twitter. Eu acho que Acho que é o um lugar planeta muito... Terra tá de saco cheio da toxicidade do Twitter, né? Tudo é tóxico hoje em E, dia, e né? tu não quer ficar falando também dos ministros do Bolsonaro, né? Isso é um saco, porque tudo agora é ficar falando do Bolsonaro. Eu tô cagando pro Bolsonaro. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Eu quero falar de coisas melhores e mais importantes. Entendi. Né? Como, sei lá, transcendência, Deus, Isso. família, Olha, com né? certeza Amar a mais esposa. importante. É muito melhor. Cuidar dos filhos. É muito melhor que o Bolsonaro. Também acho. Né? Aí, assim, cara, eu sou pastor e eu acredito muito na mensagem que eu prego. Não é? Existem más experiências de igreja em todo lugar. Esse pastor de todo jeito. Eu tenho muitos defeitos, mas eu acredito no que eu acredito. Eu acredito num Deus que, pra alcançar a humanidade, se tornou igual à humanidade. Não é? Se tornou homem pra ser uma ligação entre homens e Deus. Né? Foi pra uma cruz, morreu pra levar o nosso pecado, pra criar paz entre homens e Deus. Como é que eu posso tentar alcançar, sendo cristão, crendo nessa mensagem, como é que eu posso olhar para um grupo de pessoas vulneráveis e tentar alcançá-los sem tentar entender o modo como eles vivem? Assim como o próprio Deus virou homem para alcançar os homens, por que eu não podia participar de algo da experiência dos mendigos para tentar entender e alcançar os mendigos, né? Então foi um processo assim, porque eu fazia muito trabalho de caridade, como ministro religioso, levava o pessoal da igreja, o pessoal do seminário, e a gente ia lá levar comida para mendigo, normal, né? Só que algumas coisas não eram coerentes pra mim, assim. Sabe quando você sente que o negócio não tá... Batendo. Alguma coisa não tá batendo e eu não sei o que é? Eu chegava lá com o povo da igreja, com comida, com sopa, com cachorro quente, e chegava um monte de homem, adulto, aparentemente saudável, aparentemente são, pra ser alimentado do que a gente dava na mão deles, assim. E eu, cara, o que é que faz esse cara estar aqui na rua? Porque ele não parece doido, ele não parece enfermo, ele parece um cara normal, certo? Igual eu. Por que é que ele tá aqui? O que é que aconteceu? Eu queria entender o que aconteceu. Eu passei muito tempo falando pra eles, eu ia lá pregar na praça, eu ia lá ensinar, falar, dar comida, e eu percebi que eu nunca tinha parado pra ouvir. Você converteu alguém fazendo isso, indo até a praça, antes do livro, antes de toda essa ideia? Quando você ia lá, surtia efeito? Porque assim, eu morava no Rio, Uhum. e não exatamente numa área nobre do Rio, então eu já vi muitas coisas. Então, por exemplo, eu tinha um amigo que ele era esse cara. Ele começou a se envolver com drogas sinistreza, que não devia ter se envolvido, inclusive mataram ele, mas ele... Tá ouvindo essa história, né, Monark? Não, mas eram outras drogas. Começa outras assim, ó, paradas. porta de entrada. Leão da Proerd. Então, aí esse cara, ele era perfeitamente capaz, ele sempre trabalhou, Sim. inclusive tinha uma filha, que ele tinha uma esposa e tal, e não era bem uma esposa, era, tipo, morava com ele. Mas a questão é que ele fazia isso, ele ia pra rua e ficava se alimentando de pessoas que o ajudavam e tal, e sem se preocupar muito com o que ia acontecer na vida dele, mas assim, ele tinha perfeitas condições de trabalhar, Mas de, aí o de vício, produzir. mas o vício foi o responsável nesse Sim, caso, nesse né? caso sim, mas ele tinha perfeitas condições de fazer tudo. Mas ele, quando a gente ia conversar com ele, cara, eu vou lá no Salgado Filho lá, os caras me dão sopa, pô. Não vou ficar nessa. Mas Aí ele o era cara- altamente funcional mesmo. Sim, mesmo cara, normal. Tava usando o sistema de caridade que a gente tem é. com as... Então, assim, É isso, cara. Essa é a parada que é loucura, assim. Muita gente percebeu que existe um sistema de caridade que é irrestrito e impessoal. E eu digo assim, porque eu tô dentro desse processo. Eu era o cara que tava lá dando comida pra mendigo sem relacionamento, sem entender o que tá acontecendo, só indo lá. Porque a gente é criado numa cultura que muitas informações são dadas, né? Você não questiona tudo que você, sabe? Você não questiona Não. o seu idioma. Você aprende a falar. Depois você vai questionar o idioma.